A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O presidente é o Ivanil Elisiário, ele é engenheiro, aliás, o único engenheiro especialista em trem de pouso aqui no Brasil e que é o presidente aqui do SINDI-CT. E a função da Rádio CT é exatamente essa, de elaborar uma linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, que é a rádio web do SINDI-CT, que propõe esse link entre os trabalhadores, entre o sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada e através do Clique Jornal com informativos relevantes à sociedade. A gripe chega e não tem hora. A sociedade, releases que venham funcionar como prestação de serviço. E é esta prestação de serviço à população que a gente vai apresentar o nosso convidado de hoje. Nada mais, nada menos que o mestre de judô dos mais conhecidos no Brasil. Ele aqui de São José dos Campos é o professor Calazans Camargo. Muito boa tarde, professor Calazans. Eu que agradeço o convite, Paulinho, e é um prazer sempre estar comunicando. Conhecemos esse jornal aqui importante, muito acessado. Um prazer estar aqui. Que alegria receber um mestre do judô. Calazans, primeiro falando com o professor, com o mestre Calazans Camargo, por uma razão muito simples, que foi a ideia é mostrar hoje nesse bate-papo o judô como condutor de cidadania. E essa questão de ser o condutor da cidadania é que o levou. Hoje está demais, hein? É que o levou à Câmara Municipal de São José dos Campos exatamente para exercer a cidadania através do esporte. É isso, não é, Calazans? É verdade. Pesou bastante, sim, a nossa condução aqui à Câmara dos Vereadores de São José dos Campos, né? Aqui estamos aí com 35 anos de serviços prestados, né? Fazendo o esporte competitivo, mas acima de tudo o esporte formativo, esporte inclusivo, social, todas as facetas do esporte, né? Reconhecidamente aí como uma atividade de formação do cidadão, como uma ferramenta de trabalho para a formação do cidadão. O Calazans, o judô foi inventado em 1882, é isso? Então, o judô ele é o resultado da modernização dos antigos estilos de jiu-jitsu, né? Na portuguesado é o jiu-jitsu, Brasília jiu-jitsu, é uma derivação também desse jiu-jitsu, que é as lutas antigas do Japão, que são precursoras do judô. Na verdade, o judô no começo, antes de ser padronizado como judô, era conhecido como Jujutsu Kano, que era um estilo compilado e montado pelo professor Jigoro Kano, foi o criador do judô. Né? Então levou o nome dele. Inicialmente era conhecido como Jujutsu Kano, depois foi formatizado e normatizado no Japão, na era Meiji, que era uma época de modernização do Japão e abertura, na verdade, do Japão para o mundo ocidental também, e como padronizado como judô e no mundo todo conhecido como judô. Agora, o que é que levou o judô do seu Jigoro Kano se espalhar pelo mundo? Por causa do fortalecimento do físico, por causa da direção da mente, a questão integrada do espírito. O que é que tem de tão especial que ele ganhou o mundo? Esporte hoje é judô. Quer dizer, todo mundo fez judô, todo mundo conhece o judô, e o judô é o mais popular esporte do mundo. O que é que ele tem? Paulo, vamos analisar então.
Aqui no Brasil, estiveram aqui em São José dos Campos, eu inclusive almocei com eles, os 2 ministros, o então ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e também do Esporte, Aldo Rebelo. Os dois falaram a mesma coisa, das 20 modalidades elencadas, pesquisadas junto ao povo brasileiro, a segunda modalidade de 20, hein, a segunda mais requisitada após o futebol, sempre em primeiro lugar o futebol, mas em segundo lugar o judô no Brasil. É a segunda modalidade do Brasil. Inclusive, os 2 ministros nos falaram aqui que tatames, que são aqueles colchões especiais para a prática do judô, e kimonos, os ministérios têm de monte lá. E nós estamos buscando situações de trazer esses materiais para cá, porque nós estamos em vias de implantar essa atividade formativa nos contraturnos das escolas integrais do município. E por que o judô, né, o Paulo, ele teve essa ascensão tão grande? Por quê? Então, o professor Jigoro Kano era um visionário. Ele, com 22 anos de idade, ele criou o judô. Um menino ainda. Um garoto jovem. Ele era filho de samurais do Japão. Ele viveu numa época, quem assistiu aquele filme O Último Samurai, bem naquela época, em que o Japão estava passando para uma era mais moderna, né? E não era mais necessário as lutas para o campo de batalha. Então, aquela arte marcial antiga, que era uma luta para a vida ou morte, sim, para a formação pessoal e do caráter da pessoa, da disciplina, mas com caráter bastante bélico. O homem moderno já não é mais aquele guerreiro do campo de batalha, é um guerreiro que ele tem que aprender o principal do dia a dia, que é governar-se com sabedoria. Então, todos aqueles preceitos do Bushido, o antigo código do samurai, que é a honra, a disciplina, a lealdade, essas questões todas morais e éticas, elas foram transformadas num esporte. Foi procurado eliminar as técnicas perigosas, o professor Jigoro Kano eliminou as técnicas perigosas. Existiam vários estilos de jiu-jitsu, que cada família tinha o seu estilo até secreto de treinamento das suas milícias, né, os samurais da época, cada famílias feudais do Japão. E o Jigoro Kano, ele compilou alguns estilos que ele praticou e pesquisou muito, e criou esse esporte moderno, que seria o judô. Da mesma forma que o Japão recebia as influências ocidentais, o Jigoro Kano, ele percebeu que também era importante compartilhar com o mundo essa cultura japonesa. E a primeira coisa que a gente aprende no judô, mais importante até do que as técnicas, é o respeito e a gratidão. No judô você sai até, Paulo, com dor nas costas. Você vai entrar no dojo, que é o lugar do treino, você reverencia, abaixa, se curva a forma japonesa, cumprimenta para entrar e sair do dojo. Do é caminho, jo é local. É o local onde você aprende o caminho da vida, né? O local de aperfeiçoamento interior e exterior. Então, quando você sai, quando você entra para tomar uma água, para ir no toalete, por algum motivo, você cumprimenta para entrar e sair. Puxa vida, é cidadania. Exatamente. Entrou ali, você cumprimenta o seu mestre, o professor, vai treinar com o colega, cumprimenta o colega, acabou de treinar, cumprimenta, vai lutar, cumprimenta, fazer treino, cumprimenta, o cara sai até descadeirado, né, com dor nas costas. Mas na cultura japonesa, a gratidão é a primeira coisa que você deve aprender. Os mestres antigos, eles fazem uma comparação. O cereal principal no Oriente é o arroz, como aqui nós do Ocidente o trigo, né? O pão, né, na Europa. E no Japão o arroz. E os grãos, os cachos melhores, que tem os grãos maiores para alimentar o povo, é aquele cacho que se curva com o peso do grão. E a pessoa que tem o interior, uma pessoa superior também, aquela pessoa que sabe se curvar, sabe agradecer. Olha, é uma analogia feita com o alimento deles, que é a vida. Ensinamento, né? Shirley, olha aí o arroz, os melhores grãos se curvam. Então são valores interessantes que ele está passando aqui. Agora, aquele mito, né, que o menino, de repente, está ali passando, está apanhando na escola. Não, agora vou fazer um jiu-jitsu vou fazer um judô para poder me defender. Isso você acha que é válido? Você acha que isso aí é equivocado? Olha, vem muitos pais com essa ideia na academia. A gente rápido já modifica a mentalidade, né? Porque eu mesmo tive a comparação por mim. Quando meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade. E eu fiquei um cão, né? Eu tenho um irmão gêmeo. Rebelde. Isso em 74. Em 1975, meu irmão entrou no judô. Meu irmão começou um mês antes, meu irmão gêmeo. Eu entrei na sequência um mês depois e nunca mais paramos. Ele é faixa preta de 2º grau, é engenheiro agrônomo, eu sou 6º grau, minha profissão é o esporte mesmo, então eu avancei mais nas graduações e fui o mestre mais novo do Brasil todos os tempos a pegar a faixa vermelha e branca, até a preta, até o 5º grau de preta. Primeiro, se pegou a preta, já é primeiro grau, vai até 5º, né? 6º, 7º, 8º, vermelho e branca. O mestre Michiharu Sogabe, meu professor, é o mais graduado da região. 8º grau, está indo para 9º. Estamos pedindo o 9º grau, que é vermelha, para ele.
Aí deixa de ser vermelho e branco, é vermelho, não é 10º. Então, porque pelo serviço prestado e formação de professores, eu fui promovido ao 6º com 38 anos. E é o mais jovem mestre. Eu fui do Brasil promovido ao 6º com 38 de idade. Nunca havia ocorrido promoção abaixo de 40 anos. E o que acontece? Quando eu entrei no judô em 75, de lá para cá eu nunca mais briguei na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade. Nunca mais briguei. Porque justamente você passa a ter um autocontrole, uma autoconfiança, e você aprende que o braço está abaixo da cabeça, justamente porque primeiro você tem que dialogar, conversar, e numa situação de defesa pessoal, de extrema necessidade, ou para defender um terceiro, ou numa situação de vida ou morte, necessidade, é importante você ter o recurso de defesa pessoal, mas ela é o último, é como se diz o ditado samurai, né? O melhor uso da espada é ela permanecer embainhada. Você tem como segurança, mas se você puder vencer uma batalha sem precisar desembainhar a espada, este sim é o verdadeiro lutador. O melhor uso da espada é mantê-la embainhada. Que maravilha. Você tem ela ali como uma simbologia, mas se você não precisar usar, é o melhor uso da espada. Né? Agora, a do arroz é maravilhosa, a história do arroz. Os melhores grãos, os mais importantes, são os que mais se curvam. Os cachos mais produtivos, aqueles mais pesados, os grãos mais pesados, eles se mantêm curvados. Então, a pessoa que tem o seu interior, o espírito da gratidão, né, é muito importante. Né? Um segundo passo que você aprende quando você entra numa aula de arte marcial e no judô, principalmente ele também, é a cair, que é uma segunda simbologia, porque a vida nossa é um constante cair e levantar. Né? Então, o que você aprende no judô é justamente isso, são as quedas para proteção, porque o judô é baseado em golpes de jogar, de projeção, depois há uma continuidade no solo também. O chão do judô é bastante rico, não tão quanto o chão de Brasília Jiu-Jitsu, porque nas duas artes, meus filhos são campeões internacionais de Brasília Jiu-Jitsu e faixas pretas de judô e jiu-jitsu, nas duas artes existe a luta em pé e a luta no chão. Da mesma proporção que o judô é bem mais avançado na luta em pé que o Brasília Jiu-Jitsu, no solo o Brasília Jiu-Jitsu também é muito rico e valem mais chaves, mais técnicas, que não são válidas no judô. O judô só vale técnica de chave na articulação do cotovelo. No jiu-jitsu já vale no ombro, joelho, tornozelo, cervical, uma série de chaves que não valem no judô. Então o chão é mais vasto. Mas o primeiro aprendizado do judô é cair e levantar, porque na vida a gente tem que saber se reerguer, não é verdade, Paulo? Até pegando por esse gancho mesmo aí, Paulinho, veja só, né? Cair e levantar. Você acha que o judô, a luta marcial, ou até mesmo, se a gente for falar de um modo mais geral, você pode entender que isso tem um contexto social. Se aplicar isso para um jovem da periferia, por exemplo, e tem sua importância? Exatamente. Por isso que nós estamos numa luta muito intensa aqui em São José dos Campos, juntamente com o secretário de Educação, Célio Chaves, que é muito operoso, porque eu estive há pouco tempo, Paulo, um curso na FAAP, um lançamento de um curso, de um livro sobre gestão pública, e diziam todas as pessoas, os palestrantes, que uma das únicas saídas e as últimas soluções para a questão da droga, por exemplo, é a escola integral. Porque hoje em dia, nas periferias, o pai trabalha, a mãe trabalha, o traficante adota a criança. Por uma série de questões, até de trabalho escravo infantil, etc., a idade mínima para trabalhar é 16 anos. Isso. Quando o jovem entra nos 16 anos, ele já está numa idade mais avançada e tudo mais, e você precisa dar subsídios para ele. A escola integral, com contraturnos consistentes, com cultura, com profissionalizante. Aqui em São José dos Campos nós temos projetos como a Fundas, com muitos cursos profissionalizantes. Nós temos aqui a Fundação Cultural muito rica e o esporte muito forte na cidade. E a arte marcial como uma grande aliada, porque justamente você coloca bastante gente no horário só, um professor com auxiliar bom, ele tranquilamente 40, 50 alunos ele domina numa aula, e você tem um conteúdo disciplinar, formativo, passando todos aqueles conceitos paralelos, como nós mencionamos aqui, advindos do antigo Código do Samurai, do Bushido, que estão muito presentes no judô e nas artes marciais, mesmo as que não são do Budô. Budô são aquelas de origem japonesa. Mesmo as coreanas, o Hapkido, o Taekwondo, as chinesas, o Kung Fu, elas são muito ricas, Muay Thai mesmo, muito ricas em conteúdo filosófico, em conteúdo formativo, além de serem, logicamente, atividades físicas muito completas. Você trabalha desde o dedo mindinho até a orelha, você está trabalhando durante uma aula.
Não fica nenhuma parte do corpo sem trabalhar. Agora, o judô, então, ele é a base de todo o esporte. Na verdade, não diria, né? Mas ele é um completo, ele envolve, Paulo, a questão da resistência física, a parte cardiovascular, cardiorrespiratória muito forte, a parte muscular, estimula o desenvolvimento. Porque o nosso jovem, a nossa criança, é como um pãozinho de padaria. Se você faz uma massa com fermento, mas não coloca no forno, ele não vai crescer, não vai se tornar aquele formato final. E a gente é a mesma coisa. Você fala, poxa vida, o pai era pequeno, a mãe era pequena, mas o cidadão é bem mais alto. Logicamente que os pais poderiam até ter na sua genética, mas os alimentos eram diferentes antigamente, não fez atividade física, não teve aquela condição. Hoje existe uma condição maior de proteínas, de cálcio, de vitaminas, alimentação. E aliados aos aliados a atividades físicas, você vai ter uma plenitude física do desenvolvimento daquele jovem, daquela criança. E tem que ser uma coisa mais assistida também, né? Exatamente. Mas você vê, quando eu fazia educação física, o professor simplesmente dava a bola para o menino jogar futebol. E marcava na prancheta. E a gente pegava a bola de vôlei e ia bater sozinho. Não tinha esse lado do professor. Não, é importante acompanhamento, né? Existem em todas as profissões os bons e os maus profissionais, mas infelizmente esse tipo de conduta, eu sou educador físico, sou professor de educação física também, sou graduado em educação física, e esse tipo de comportamento depõe contra a categoria mesmo. Existe uma pleiade de professores muito atuantes. Nós vamos continuar no próximo bloco, né, Paulinho? Daqui a pouquinho, olha, disciplina até no nosso horário aqui. Depois dos nossos institucionais, o professor Calazans Camargo vai falar exatamente do judô como o indutor da cidadania e como é que funciona o judô aqui em São José dos Campos. Um instante só, o Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, e o nosso convidado de hoje para bater esse papo cibernético
no Clique Jornal é o professor e vereador Calazans Camargo. E eu quero registrar aqui, o professor, as nossas audiências, as pessoas que já estão acompanhando, já mandando aqui os links, que estão ouvindo o professor Calazans. INPE DCTA aqui de São José dos Campos. Como é que é? Manda um salve? Como é que é como é a saudação? Nas artes marciais você fala um os, né? Os. Quer dizer, uma reverência, né? Uma reverência. Tipo então daqui a pouquinho saudação. O os, você vai mandar o os porque tem mais. Ouvindo também o CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas. CTI é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, está nos ouvindo. CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Nos acompanhando também esse bate-papo aqui no Clique Jornal, os cientistas e os empregados, os funcionários do INPE, do CLA, em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. No Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, lá em Santa Maria. Até de triste memória, né? A gente lembra de Santa Maria por conta da Boate Kiss, mas está aí o CPTEC do Rio Grande do Sul, uma cidade universitária. A Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso, e também acompanhando o bate-papo, os cientistas que estão naquele frio danado, na Estação Antártica Comandante Ferraz, que é aquela base pertencente ao Brasil, localizada na ilha do Rei Jorge, fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul, fim do mundo. Olha que bacana, estamos lá internacionais hoje. Internacionais então. Agora. Nacionais e internacionais. E agora falta o os. Como é que os, que é a saudação. Que maravilha. Professor Calazans Camargo, mais jovem mestre de artes marciais ou de judô? De judô, na verdade, hoje eu vou fazer, nesse ano eu faço 51 anos, né? Mas eu fui promovido ao 6º grau, que é a faixa vermelha e branca, o 6º Dan de judô, com 38 anos. E no território nacional não havia ainda ocorrido uma promoção abaixo dos 40. Como agora a regulamentação nacional da Confederação Brasileira, idade mínima para o 6º Dan é 42 anos, então vou continuar sendo por um tempo, a não ser que mude a regulamentação, o mais novo promovido no Brasil, ao 6º grau. Do mundo, quantos graus são? São 10 graus. Dança, são categorias? São categorias de graduação de faixa preta, acima do o Shodan, que é o inicial, que é o primeiro Dan, e assim vai até o 10º grau. Bom, dança então são categorias? São graduações da faixa preta. Até o 5º é faixa preta, 6º, 7º, 8º, vermelha e branca, e 9º e 10º, faixa vermelha. Poxa vida. O caso do Sogabe, o mestre, que é mestre também. Mestre Michiharu Sogabe, ele no momento é 8º grau, está sendo analisado o seu currículo para promoção a 9º. Ele é faixa vermelha e branca, é o último grau da vermelha e branca. 8º grau, que é o Kodansha, né? Kodansha é mestre de alta graduação, que é acima do 6º grau é Kodansha. E aí ele iria para o 9º grau, estamos pleiteando o 9º grau na Confederação Brasileira para ele, seria a faixa vermelha. Qual que é a idade ideal para um aluno se matricular numa escola assim? Olha, Shirley... Você tem a sua escola lá, né? Temos. Aí varia muito da estrutura do local. Nós, da nossa academia, por exemplo, nós temos ali o judô bem no pré-escolar, a partir de 3, 4, 5, 6 anos. Na verdade, não é um judô, é um pré-judô, onde você trabalha a psicomotricidade, coordenação motora, criança desenvolve a lateralidade, o que é direito, o que é esquerda, aprende a conhecer o seu corpo, mas você tem que ter um grupo de profissionais especializados para essa faixa etária, porque é uma atividade muito lúdica, você tem que mesclar os conceitos da modalidade, sem fugir do judô, do que é o judô, mas você não pode também, a faixa etária não tem aquele grau de concentração para você avançar nas técnicas, então você tem que ter bem as técnicas bem básicas, avançar muito sim no aprender a cair, nas atividades de coordenação motora, é muita quadrupedia, é o jardim zoológico completo. O exercício é camarãozinho, minhoquinha, sapinho, imita isso, imita aquilo, a minhoquinha.
Desta forma, você vai fazendo tem a parte que ter física. um acompanhamento mesmo com o professor. Não pode olhar na internet e tentar copiar os movimentos. Essa história de judô sem mestre não funciona. Mas eu só tenho o livro Judô Sem Mestre, mas não acredita não que não funciona. É só uma amostragem. Mas olha só, eu comecei com 13 anos de idade. Meu professor começou com 20, meu primeiro professor, professor Amadeu Esteves. Abraço para o Amadeu. Então você começou com grau, 13. Com 13 anos, no o tênis seu clube. professor com 20. Com 20. Meus filhos já começaram com 3 de idade. 3? 3, então, meus 3 filhos. Idade, né, Chico? Então começou a reduzir. Tanto que a faixa no judô, Paulo, que antigamente era branca e vinha azul, era branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom. Aí começa a preta e suas graduações. Até quinto preta, sexta, sétima, oitava vermelha e branca, nono, décimo vermelha. Hoje, entre a primeira, que era só a branca e a azul, por conta da idade ter diminuído, e como a faixa ela foi criada no Ocidente por professor japonês que foi para a França é o berço da pedagogia, e lá na França eles colocaram as faixas coloridas, que no Japão era só branca e preta, não existiam as coloridas? Não havia? Não havia. Você ficar 2, 3 anos na branca e já passar para a preta no Japão. As faixas coloridas foram introduzidas no Ocidente e na França, inicialmente. Olha que bela informação. Né, é que a França é o berço da pedagogia mundial, né? Então, a nossa cultura ocidental, a gente não tem aquele... o atleta ele não aguentava esperar tanto para mudar de faixa, para sentir o seu progresso. Então, foram criadas as faixas coloridas. E como a idade reduziu, então, hoje, entre a branca e a azul, já existe a branca ponta cinza, depois a carijozinha, que é cinza e branca, depois a cinza ponta azul e daí para azul. Quer dizer, são 4 faixas antes da azul. Mas justamente que a faixa etária reduziu, né? Mas isso foi na Europa ou aqui no Brasil? Aqui no Brasil já adotou essa forma. Aqui no Brasil, recentemente, a então, Confederação padronizou as promoções até a faixa laranja. Nós temos as pontas, né? A branca, ponta cinza. Aí cinza. Cinza, ponta azul. Azul, ponta amarela. Amarela, ponta laranja. Agora, e no Japão, eles aceitaram essas modificações? No Japão, cada país adota uma forma. No Brasil, por exemplo, é a ponta, né, da faixa. A próxima até a laranja, você usa a ponta da próxima. Quer dizer, você é um azul, ponta amarela. Você ainda não é uma faixa amarela, mas já está quase. Então, daqui a 6 meses, por exemplo, você vai fazer um teste para faixa amarela. Então, você usa azul, ponta amarela. Seria o aspirante. Né? Na França, por exemplo, é um pedacinho de cada cor. Vamos dizer que essa entre azul e amarela para eles, eu não sei bem a sequência, eu acho que lá a amarela é antes da azul, tem variações também nos países. É padronizado em cada país. Eles é todo pedacinho, um pedacinho de cada cor na faixa. Que maravilha. Né? Agora, no Japão, como você perguntou, eles têm a marrom, alguns lugares adota alguma cor intermediária, mas ainda é mais branca, marrom e preta. Agora, numa questão internacional de uma competição, como é que vão lutar, por exemplo? Internacionalmente, sobre quais regras? Mundial e Olimpíada, praticamente todos são faixas pretas. Só faixa preta. E árbitro também, o árbitro de judô, para você ser um árbitro internacional, um árbitro até que na região começa aspirante, árbitro regional, como faixa marrom. Mas para você ser um árbitro estadual credenciado, é exigido a vivência da prática, até pela questão subjetiva que tem que ter da vivência. Tem que ser faixa preta também para ser árbitro. O árbitro de judô... Obrigatoriamente tem que ser um faixa preta. Tem que ser um lutador. Ele tem que ter uma vivência para ele poder sentir o que está acontecendo ali na luta, que é muito subjetivo em alguns momentos. Não diferente do futebol, né? O árbitro não precisa ter sido jogador de futebol. Necessariamente não, né? Mas no judô é exigida, a Confederação Internacional tem essa exigência. Da mesma maneira que para cada faixa do judô, para cada graduação, você tem um conhecimento técnico mínimo exigido, né? Mestre Calazans Camargo, agora, assim como o futebol é inglês, né, pelo menos oficialmente, e o Brasil acabou tomando conta do futebol, na questão do judô... Ficamos melhores que os mestres. Ficou melhor que os mestres. Na questão do judô, que é japonês também, o Brasil se superou o ensinamento do... como é o nome? Jigoro Kano. Superou? Você sabe que o Brasil tem uma peculiaridade. A diferença do judô japonês do judô ocidental europeu. O judô europeu é mais de preparo físico, né? O judô japonês ele é muito baseado em repetição, que a gente fala que é o Chikome, a entrada de golpe. Você faz muitas vezes aquela técnica até que o seu corpo se acomoda, se adapta àquela técnica, aquele golpe,
e você se adapta ao golpe, o golpe se adapta ao seu corpo, milhares de vezes, para você definir aquela técnica. Ela sai de uma forma condicionada que você, às vezes, na luta, não sabe do que você jogou, o cara também não sabe do que ele caiu. Ela flui naturalmente pela quantidade de repetição. Essa é a técnica japonesa. Na Europa, eles já são mais pragmáticos, mais práticos, e levam mais para o lado esportivo, da preparação física, etc. O judô brasileiro tem esses dois lados. Por quê? Porque na Europa, geralmente, o Jigoro Kano, a Kodokan, que é o órgão máximo de difusão do judô no mundo, ela mandava um mestre para a França, um mestre para a Inglaterra, um mestre para cada país. Do Brasil, nós tivemos alguns mandados pela Kodokan, mas com o advento da imigração japonesa, uma pleiade muito grande de mestres japoneses no Brasil. Então, nosso judô é muito parecido com o judô japonês. Então, nós temos a questão... Nosso judô é completo. Nós temos a questão técnica apurada do judô básico japonês, a questão do preparo físico do europeu, aliada ainda a um outro fator, que é a miscigenação racial do Brasil, que você vê que o nosso povo é uma mistura das raças. O nosso povo ele tem, como o judô é um esporte baseado em categorias, você tem golpes, vários golpes, várias técnicas, você não tem um biotipo pré-definido. Não é como determinado esporte, se ele não tiver uma altura mínima, ele não pode praticar. Ou se for muito alto, já não pode também. O judô não existe isso. Qualquer estatura, qualquer peso, masculino e feminino, todo mundo pode praticar judô. Então, o nosso povo brasileiro tem muita facilidade, tanto que o judô é um dos esportes que mais medalhas internacionais trouxe no país em todos os tempos. E é isso que a gente vai falar daqui a pouco com o professor Calazans Camargo. No terceiro bloco, vamos saber quem são os melhores judocas brasileiros e o que a sua academia, a academia que leva o seu nome. É a Calazans Camargo. É a Calazans Camargo. O que é que produziu de judocas a nível de Brasil? A gente fala isso daqui a pouco? Legal, vamos sim. Já a usina de cidadania que foi preparada através da academia Calazans Camargo. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT.
com o professor e o mais jovem mestre de judô do Brasil. Ele é o sexto Dan brasileiro. Sexto Dan, é esse o nome? Isso. É o sexto Dan, o mestre Calazans Camargo. Calazans, você começou aos 13 anos de idade e você tem uma particularidade. Tem um irmão gêmeo que é um gêmeo idêntico. É gêmeo idêntico. Inclusive eu sou vereador de São José dos Campos, agora está deixando barba, né? Porque é um tal de parar na rua para comentar e comentar as coisas de vereador com ele, talvez alguma demanda, alguma reivindicação. Então ele deixou a barba crescer para o pessoal saber que não sou eu, né? Até porque... E é uma confusão, rapaz. Ele é casado com uma japonesa, Edna, né? Aham. E eu sou casado com uma brasileira, né? Isso aí dá uma confusão E de vez em quando eles verem você com uma japonesa. Olha que sem vergonha. Pode ser um álibi também, pode ser uma fria, né? Muito bom. O nome do seu irmão, qual é? É Rubens. É Rubens. Ele é engenheiro agrônomo. E o seu? Eu sou Cláudio. Ah, é Cláudio. Isso. Mas tanto o Rubens quanto o Cláudio... Somos faixas pretas de judô. Os dois são faixas pretas, mas só chamam de Calazans, pelo sobrenome. Calazans. Meu pai foi delegado de polícia há muitos anos aqui em São José, e eu já conhecido como Dr. Calazans, então ficou Calazans, e somos conhecidos como Calazans. E os teus filhos, eles treinam judô, mas eles brigam? Não, eles lutam muito. A gente luta tanto na academia e treina tanto que o cara a boca enjoa de brigar, rapaz. A gente usa o sistema do japonês. A pessoa mexe, finge que não entende, sai fora. O japonês faz isso? Faz. O japonês geralmente ele usa mais, ele treina muito judô e jiu-jitsu, mas na verdade ele usa mais o Sai-Korendo e o Fujitsu. Essa é a melhor luta, porque hoje todo mundo, se você brigar, é a mesma coisa que você bater num bêbado. Se você bateu no bêbado, bateu no cara, estava bêbado. Você apanha apanha pro bêbado. É pior ainda. Então, hoje não adianta, porque além de ser uma atitude antissocial, as pessoas que geralmente hoje em dia, que se o camarada apanhar, ele não vai aceitar que apanhou, e depois ocorrem mais situações e é melhor evitar. E até porque fisicamente o judoca vai ganhar. Não cabe, né? É uma atitude até anti-judoísta, né? Você não pode, anti-judoística, você não pode partir para as vias de fato. Seria a última das últimas consequências. Até porque o judô não é feito para brigar, não. E sim para disciplinar. Exatamente. A luta ela é um instrumento para você se governar, aprender a se governar com sabedoria, né? Agora, você tem o Rui, que é faixa preta. O Rubens, né? O Rubens, que é faixa preta, e o Calazans, que é mestre do irmão. Na academia, dentro da hierarquia do judô, eu sou superior a ele, apesar que ele é 10 minutos mais velho do que eu, né? Em casa, eu já tenho que obedecê-lo por causa de 10 minutos. Por questão de idade. Mas no tatame, ali no dojo, na área de treino, eu sou superior, sou como se fosse na graduação do judô, numa patente militar. Seria o soldado... Como se eu fosse um general e ele, segundo grau, um capitão, talvez, né? Agora, e os seus filhos? Qual é a graduação? Os meus 3 filhos, eles são faixa preta, 3º grau de judô. Mas qual idade? Dan. Então, os meus filhos também, o meu filho caçula foi um dos faixas pretas mais novos do Brasil, com 15 anos de idade na época. Maravilha. Depois, com 21, ele pegou o 2º grau. Ele que é campeão internacional de Brasília em Jiu-Jitsu. Os 3 são faixas pretas de judô de Brasília em Jiu-Jitsu e também participam da luta olímpica. Inclusive, a comissão técnica de São José dos Campos de luta olímpica é o meu filho mais velho e meu filho caçula. Meu filho mais velho, devido ao Jiu-Jitsu e ao judô, ele integrou a seleção brasileira em 2008, disputou o pré-olímpico de Pequim e lutou no leste europeu, lutou nos Estados Unidos, na Suíça. Nossa, que legal, hein? E foi o primeiro medalhista de Jogos Abertos de São José dos Campos, de ouro, de prata, de luta olímpica, né? Ele é um dos técnicos aqui da cidade, juntamente com o caçulo Marcos Vinícius. Que maravilha, são 3 filhos. São voltados para a luta corpo a corpo mesmo, né? Quer dizer, quanto no Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, que tem a família... Grace. Do Grace, aqui a família Calazans. Calazans Camargo, aqui na Calazans área, né? Camargo, não é? É uma família de atletas de artes marciais. E lá é todo mundo, sobrinho, os filhos do meu irmão também são praticantes, meus sobrinhos também, da parte da minha esposa, nós trouxemos para São José para estudar, também todos são formados. A nossa academia, a grande maioria dos professores são formados na academia mesmo. A gente são formados lá? Na academia. Nós temos na academia um programa muito intenso. A academia foi fundada, eu comecei a ministrar aula com 18 anos, ainda como aluno do ETEP. Nós fundamos o ETEP Judô Clube
né, em 81, quando eu estava saindo da ETEP, eu fiz o curso técnico mecânico na ETEP, no INPE, um grande abraço, deve ter muitos colegas que foram da ETEP no INPE, né, que é uma grandiosa escola, ETEP, Escola Técnica de São José dos Campos. Eu sou graxeiro, né, fiz mecânica. Lá na ETEP. Na ETEP, meu irmão gêmeo também, e a esposa dele também fez, os irmãos da esposa dele tinham da ETEP, né, que é japonesado em penca. Os japoneses, muita gente de Mogi, Suzano, de vários estados do país, vinham para estudar na ETEP. A ETEP era uma escola de categoria, ainda é, né? Mas naquele tempo muita gente de fora vinha para cá. E hoje é faculdade Sim, também. sim. E nós criamos esse clube de judô para disputar os campeonatos colegiais, e eu depois fiz educação física, fiquei por 20 anos como professor lá, de 81 a 2001 como professor, não, na ETEP, né? Na ETEP Judô Clube, né? No ETEP Judô Clube, ministrando aula de judô lá. Maravilha, 20 anos? 20 anos como professor de educação física, mas sempre com o clube de judô. E aí, em 86, eu comecei em 81 no ETEP. Em 86, quando eu ministrava aula há 5 anos na escola, em outras cidades também, aí eu tinha 23 anos, mas eu comecei as coisas muito rápido, foi muito precoce, né? Com 23 anos, eu já era pai dos meus 3 filhos. Poxa, e aí foi rápido. E eu construí a minha academia em 86, eu tinha 23 anos, a academia esse ano completa 28 anos, foi o ano que nasceu meu filho caçula, que hoje é o administrador da academia. O Marcos Vinícius toma conta da academia. E manda mais do que eu lá, e me surpreendeu, porque eu fui para a Câmara dos Vereadores, ele já havia concluído a faculdade de administração de empresas, já está começando a me ajudar. Ó, filho, agora você tem que assumir de vez. E ele dá uma visão, além de esportista, uma visão juventude empresarial e outra, ô Paulinho, está dando 10-0 em mim, viu? Eu nunca esperava que ele assumisse, evoluir tão bem e tão rapidamente como ele fez na academia. Você acha que a disciplina do esporte acabou influenciando a própria educação dele? Exatamente. Como ele age Eles, hoje? os 3 aí, têm essa presença muito forte da arte marcial, do esporte em si, como eu tive na minha vida, né? Como mencionei aqui, meu pai faleceu muito cedo. Eu tive grandes professores em várias modalidades, não só nas artes marciais, mas aqui no Olavo Bilac, que nos lançou no atletismo, o Josildo falecido, na natação o Glauco, que foi quem lançou Fabiola Molina também. Eu não nadava nada, mas o Glauco, com aquela perseverança, aquele comando, aquela disciplina, às 6h30 da manhã, saindo aquela fumacinha na piscina da Associação Esportiva São José, sem aquecedor, nós ali no inverno, nadando naquela piscina ali. O Glauco é um general, e, olha, formou grandes campeões, e aí foi o Nego do Oratório no Padre Rodolfo, Padre Tarzan lá no futebol, e eu fiz karatê, fiz atletismo, Montesano também depois no atletismo, no judô, o professor Sogaba, Arnaldo Menani, Satoru Hirakawa, Amadeu Esteves, grandes professores aí. Eu tive essa felicidade muito grande, então eu sou uma prova viva que o esporte realmente forma. A gente tentou levar a família nessa linha também. Quer dizer, os filhos estão e os netos virão por aí. Os filhinhos dele já fazem também. Eu tenho um neto já, a minha netinha de mais velha vai fazer 6 anos esse ano, já pratica. E já pratica. Os outros de 3, 4 anos já estão rolando, brincando ali no tatame também. Que maravilha. Ô Calazans, agora, os filhos foram formados, quer dizer, toda uma geração no judô. Agora, em relação a nome, fora como é o nome do seu menino que foi campeão na Europa? O Calazans Júnior, ele é campeão de Brasília em jiu-jitsu, ele é tricampeão do campeonato do Sheik de Abu Dhabi, inclusive ganhou categoria absoluta, que é aquela categoria. Ele tem 84 quilos, foi tricampeão do campeonato do Sheik de Abu Dhabi, é o campeonato melhor premiado do mundo, né? Porque o Sheik Tanum de Abu Dhabi, ele praticou jiu-jitsu com os gregos dos Estados Unidos. E ninguém sabia que ele era sheik, sabia que ele era milionário, só carrão, mas ninguém sabia que ele era sheik. Lá é cidade-estado, né, Abu Dhabi. Então, o Bin Zayed é a família que comanda como se fosse um prefeito. E a família do Sheik Tanum, como se fossem vereadores, são famílias que têm posto permanente no governo, né, são sheiks, né, de Abu Dhabi. E o pai dele morreu. Bom, agora eu vou embora porque meu pai faleceu, agora eu sou sheik. Brincou, né? O cara era sheik mesmo. Ninguém acreditava. Levou 80 professores brasileiros. Tem a Poliana Lago de São José, foi 3ª colocada agora no Mundial dos Estados Unidos. A Poliana Lago, a grande campeã, campeoníssima de São José, a atleta feminina que mais títulos tem no jiu-jitsu, a professora lá. 80 professores recebendo $6 mil por mês, casa, comida, carro, tudo, por conta do sheik, em todas as escolas de Abu Dhabi, Brasília em jiu-jitsu. Mais valorização que no próprio Brasil.
Que maravilha. E aí meu filho foi campeão na Europa, Estados Unidos, em vários países, né? É o Calazans Júnior, que é o mais velho. Júnior. Cláudio Calazans Camargo Júnior. Sacanagem. Calazans, quer dizer, Júnior ou irmão. É Rubens? Rubens Júnior também. O Rubens é o nome do meu pai. Mas o nome do Calazans Júnior qual é? É Cláudio Calazans Camargo Júnior, que é o meu nome. Sacanagem aí, não é? Bom, a família Calazans, então, conseguiu, com muita perseverança e disciplina, fazer uma marca do esporte aqui em São José dos Campos. E essa marca do esporte o conduziu à Câmara Municipal de São José dos Campos? Eu creio que sim, né? Nós fizemos uma atuação muito forte na área do esporte, como eu falei aqui no início do programa, vinculando com a formação, a inclusão social. Né, a parte social. Tivemos 100 programas de bolsa de estudo. Eu acho que esse reconhecimento público, ao longo dos 35 anos, que nós obtivemos esse resultado. Então vamos daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, no último bloco de hoje, falar com o vereador Calazans. Vereador que foi eleito com 16 votos, é esse? Não, eu fui com 2.000... Não, a diferença... Não, 16 votos. 16 na última urna, 16 votos. Então, 16 a diferença. Votos é um número que jamais você vai esquecer. É isso. 16 votos transformou um mestre das artes marciais num mestre da política aqui no Vale do Paraíba. E a gente fala, olhando para a câmera de novo, a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco, depois dos nossos institucionais. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar, escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Bem, de volta ao Clique Jornal com o professor e agora com o vereador Calazans Camargo. Antes da gente falar da sua vida política, como começou a sua vida política, teve um campeonato mundial nos Estados Unidos? Exatamente, em Long Beach, Califórnia, esse último final de semana. Inclusive o Calazans Júnior participou, David Juliano e o Vitor Gigante, são os 3 faixas pretas internacionais de São José.
Vitor Juliano. O David Juliano. O Vitor Toledo, Vitor Gigante, o apelido dele é Gigante, né? E o Calazan Júnior, né? Que maravilha. Que é o filho. Eles participaram dessa competição internacional, já vinham de resultados internacionais na Europa, em Abu Dhabi também, né? O Calazan foi tricampeão do europeu no início do ano. E em Abu Dhabi foi terceiro colocado esse ano. Ele perdeu nas quartas de finais, o Calazan Júnior, uma decisão até meio polêmica. Ele se poupou muito, que ele pegou uma chave difícil. Ele começou a se poupar muito para a próxima luta, que seria com o Leandro Locke, um adversário muito forte, que foi o campeão. Né? Ele sabia que ia ser uma pedreira e acabou ficando numa dependência, confiando na decisão da arbitragem. E como diz o ditado, né, no esporte, em cabeça de árbitro e bumbumzinho de nenê, você não sabe o que vai sair. Que hora que vai sair. E aí saiu uma decisão polêmica, mas tudo bem, faz parte do esporte, né? Ele ficou nas quartas de final. Ele ficou nas quartas de final, acabou não se classificando. E os meninos foram por ali também nas eliminatórias, ganharam algumas lutas, mas a faixa preta é a Fórmula 1 do Brazilian Jiu-Jitsu. É muito forte, realmente. Né? Todos os atletas têm medalhas internacionais, mas a nossa felicidade, justamente, por surpresa, inclusive, Paulo, ficaram com as faixas menores, porque um faixa azul, o inglês de Londres, o River Blue, né? O Rio Azul. Exatamente. Eu falei, você tem nome de índio, né? Que aqui índio que é Rio Azul, montanha, não sei o quê, né? Exatamente. Mas eles treinam periodicamente. Ele e o Alex Cabanes, que é um espanhol, eles vêm de Barcelona, eles vêm periodicamente na nossa academia Calazans Camargo, como o Calazans é campeão europeu, é tricampeão europeu do Aberto da Europa. Nós temos uma amizade muito grande com os europeus, porque quando você ganha um título lá, o atleta acaba ministrando vários seminários técnicos por lá. E nessas o Calazan foi conhecendo. Nós temos um alojamento na academia, recebemos os estrangeiros e do Brasil todo, e esses europeus vêm periodicamente para cá, ficam 2, 3 meses, e os dois foram vice-campeões do Mundial nos Estados Unidos, que é uma marca, uma prova que o Brazilian Jiu-Jitsu está se universalizando. Quer dizer, foram vice lá, preparados aqui. Preparados aqui, mas na Europa, normalmente nas categorias, os campeões são todos brasileiros, né? Os grandes campeões, a maioria são brasileiros. A faixa marrom é uma categoria muito difícil. Inclusive, o Alex Cabanes, que é esse espanhol que foi vice-campeão, vai ser promovido agora pelo Calazan Júnior, que é o professor dele, a faixa preta. E ele já vai tomar conta de uma filial nossa na Europa, como a equipe Calazans Camargo na Europa, né? Quer dizer, definitivamente é uma família Gracie com o nome Calazans. Eu falo família Gracie pelo status que tem a família Gracie. A família Calazans se equiparou, tem o mesmo status. Não digo tanto, mas nós aí temos um trabalho muito vasto, né? Não só no judô, mas no Brazilian Jiu-Jitsu também, hoje na luta olímpica também. Essas lutas corpo a corpo nós temos aí feito escola, realmente. Que maravilha. Calazans, o vereador Calazans venceu uma eleição com 16 votos de diferença. O que o levou? E conte essa história. Como é que foi a sua campanha e quem é que votou no candidato Calazans? Olha, Paulo, a minha campanha foi muito interessante porque eu me defini como candidato no dia da convenção, ou seja, 3 meses antes do pleito. Meus amigos não sabiam que eu seria candidato, eu mesmo não sabia, não tinha essa visão, né? Eu estava na minha casa lá de bermuda e camiseta e minha mãe chegou, minha mãe tem idade já, 89 anos. Qual o nome dela? Cleide, foi professora há 45 anos aqui em São José dos Campos. Professora Cleide. Professora de música, canto orfeônico, português, francês, várias disciplinas, né? Na antiga escola João Cursino, há muitos anos João Cursino, 30 anos, em outras escolas também. Cleide Bonetti Calazans Camargo. E ela chegou na academia, veio da fisioterapia, porque ela fez a prótese das cabeças de fêmur, né? Operou, e o meu irmão a trouxe e tal. Eu falei, mãe, o Edson, o meu amigo aqui, inclusive ele é engenheiro do CTA, do ITA, o Edson Fortes, um abraço para o Edson, talvez, acho que está nos ouvindo também. E aí falei, o Edson, sai daqui, quer que eu seja candidato, e minha esposa está quase batendo nele, não quer que eu seja candidato, que eu havia sido candidato em 2000, 2004, né? Você já tinha uma participação. Já havia, e a política é problemática, porque quando você é bem votado e não entra, gera uma ciumeira que depois fecham-se muitas portas, né? E a gente acaba, de uma forma ou de outra, dentro do esporte, acaba dependendo do poder público alguma coisa. Exatamente. Então a gente acaba tendo alguns problemas. Então a família não queria, tal. Minha mãe falou, olha, você, essa altura, com 50 anos de idade, ano passado, né? Já está de bermuda e camiseta se aposentando. Que vergonha, me dá uma lição de moral, rapaz.
E eu peguei... então eu vou. Ela mostrou que você tinha um potencial. Eu fui lá para a convenção e chegou lá, o teu nome já estava lá aprovado. Como candidato, né? Naquele dia eu homologuei minha candidatura. E cheguei em casa, a esposa dormiu um mês de calça jeans, né? Brava, né? Porque não queria... Não queria, ninguém queria. Mas aí nós fomos crescendo a nossa forma, uma forma diferente de fazer campanha, como está sendo a nossa atuação como vereador. Eu não fiz carro de som para fazer barulho na porta dos outros. Eu não fiz enxurrada de papel na porta de ninguém. Mas também. Foi a campanha mais educacional ela foi austera, que houve, ela né? foi austera. Nós gastamos na nossa prestação de conta R$5.000. Poxa vida. Eu tive 2.668 votos. Foi o voto mais barato, o mais eficiente. Eu fui o menos votado de todos. Mas quando você divide o que eu gastei pela quantidade de votos que eu tive, foi a campanha de longe a mais eficiente. Custou R$1,80 e poucos centavos cada voto. Quer dizer, e foi o voto da conscientização que mostrava em quem você vai votar, para onde vai o seu voto. Sim. Teve uma cartilinha A gente orientando. tinha um trabalho nesse sentido e clamando pela renovação com qualidade, né? Esse ano aqui em São José dos Campos nós tivemos uma grande renovação comparativamente. Mais de 30%, 38%. Né? 38%? Há tempos, normalmente renovavam 2, 3 no máximo. Esse ano foram 8, contando com alguns vereadores. O Cristiano foi candidato a prefeito e acabou abrindo a vaga dele também. E o deputado Alexandre da Farmácia, o vereador se tornou deputado, porque um candidato do partido dele se elegeu como prefeito. No total deu 38%. E ele subiu, então foram 8 vereadores novos, né? 38% da Câmara, uma boa renovação, arejou a Câmara. Existem os vereadores antigos aqui com muita experiência e com a renovação, com o gás dos novos, a Câmara é uma Câmara realmente muito produtiva. O Tonhão quase que ficou fora também, né? Porque o Wagner foi para a Secretaria de Transportes, aí ele ficou com a vaga. Ele entrou aí depois com essa subida do Wagner, mudança para a Secretaria dos Transportes, o Tonhão voltou. E agora, provavelmente, secretário de governo, né? Agora, 2.000 e quantos votos? 2.668. O Tonhão teve 2.500 votos. É que a legenda puxa também, ele era o primeiro suplente do PT. Agora, o seu partido era o PRP? Partido Republicano Progressista, PRP. É o PRP que coligou com qual partido? PHS. Com PHS, que é também da família Camargo. Tem o Sérgio Camargo. São uns primos um pouco distantes nossos, Paraibuna também, a origem da família do Sérgio Camargo. Sérgio Camargo. Da e a professora, também, né? Que já foi vereadora, a Flávia Camargo. Flávia Camargo, ela inclusive é pré-candidata a deputada esse ano. Bom, exatamente. Agora, o grande detalhe, quer dizer, foi uma briga em família, porque numa urna você estava perdendo por 30 votos, na última urna houve uma reviravolta? Eu estava assim eu estava com 14 votos atrás do Sérgio e já havia praticamente encerrado a apuração, porque uma urna de uma sessão lá da escola do meu bairro, justamente, eletrônica, Jardim não estava abrindo, não estava abrindo, a escola Sebastiana Cobra. Você estava com 14 votos? Eu estava atrás. Aí quando abriu essa urna, depois do último minuto da prorrogação ali, caíram mais 30 votos. Eu passei 16 à frente. Do Sérgio Camargo. Eu já estava despedindo do povo, agradecendo, né? E realmente a gente fez aqui uma campanha só com amigos, só com a família. O Sérgio Camargo. Muita internet, muito Facebook. O pessoal falava, o Facebook não é palanque. Eu falei, amigo, se você quiser até me... Eu ganhava a pessoa que falava, se você quiser até me deletar dos seus amigos, é um direito seu, mas eu prefiro estar aqui no Facebook transmitindo a minha mensagem do que estar enchendo a sua casa de papel, fazendo barulho na sua porta, colocando placa até embaixo da minha cama. Então a gente quer fazer uma campanha limpa. E acabou vai ser minha atuação na Câmara. E ganhava o eleitor. E dessa forma a gente conseguia conquistar, e aquela multiplicação, os amigos compartilhando. Porque é muito chato, né? A gente que acompanha a política, imagina a pessoa estar na casa dela, aí ela recebe 5 vezes o mesmo candidato pedindo voto, passa o carro de som, falando a mesma coisa. No mínimo, a gente se sente idiota, né? Não, tudo que a gente, como munícipe, não gosta, eu procurei não fazer também como candidato, né? Me colocando no lugar do munícipe. Eu acho que deu certo, é uma forma diferente de fazer política, né? Que a gente tentou mudar desde a forma de fazer a campanha, né? Agora, Calazans, 16 votos, 14 negativos, de repente 30 positivos de saldo levou à Câmara Municipal. Hoje, Sua Excelência, você é chamado como nobre pelos seus pares, por excelência. Na academia, como mestre. Isso melhora
para equiparar cidadania a um povo tão necessitado disso? Na verdade, aí o povo urge, principalmente a juventude, ela tem uma necessidade muito grande de referências positivas, né? E eu faço muita questão na Câmara, sempre lembro ali do cerimonial, de ser chamado como professor Calazans Camargo. Que o professor é uma função tão importante para todas as demais funções, né, e profissões, e nem sempre é valorizado à altura. E a gente preza muito, eu sou filho de professores, meu pai era delegado de polícia, mas foi professor de Direito Penal na Faculdade de Direito, foi professor da minha mãe, casou-se com a aluna, que minha mãe é advogada também. Foi professor, né? Cleide, foi professor de Direito Penal na faculdade aqui ele substituiu o professor, o titular que estava doente, como delegado de polícia, tinha um conhecimento muito aprofundado do direito penal, e acabou como advogado também, para ser delegado tem que ser advogado, substituiu o professor de Direito Penal, lá conheceu minha mãe, que também era professora, mas fazia o curso de Direito na época. E então, meus pais foram professores, os dois advogados e professores, né? E a gente tem na veia essa questão de ensinar, que é um dom, né? E a gente consegue colaborar muito com as pessoas, isso é uma missão mesmo. Eu faço muita questão nessa parte aí, né? E procuro também ser um esportista, ser um professor na política, né? Que maravilha! E levar a nossa vivência, né, o que nós conquistamos e conseguimos desenvolver nesse tempo, levar aí para tentar contribuir com a cidade, melhorando a qualidade da Câmara. Eu gostaria que você pudesse contar até 10, acho que todo mundo que entra para fazer judô conta até 10 em japonês. Você tem essa lembrança ainda? Tem, a gente conta até bem mais que isso, mas é Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Kyujo. Quer dizer, isso mostra... E toda criancinha de 5, 6 anos já conta também, viu? Toda a terminologia do judô é em japonês, Paulo. O sensei é professor, dojo local de treino, o kemi, a técnica de cair. Quer dizer, nós temos uma sublíngua. É porque, como é língua-mãe, o que acontece? Se eu for num campeonato internacional, eu posso ter lá um coreano, um chinês, um italiano, um russo, a terminologia de um treino internacional, o comando do treino, de um campeonato, é todo em japonês, todo mundo se entende. Que maravilha. Eu gostaria das suas considerações finais aos internautas, em especial o povo do INPE que está te ouvindo. Paulo, obrigado pela oportunidade. Né? O Eduardo aqui. O Eduardo, nosso amigo aqui também, já conheci da Rádio Piratininga, dos outros locais aqui. E ele foi lutador. Velho de Guerra das Rádios, foi, né? Lutador ou aluno? Ele praticava uma mistura de judô com atletismo, sai correndo, né? Não, sai correndo. Dá aquele grito, coração, você sai correndo. Tem o Fujitsu também, né? Foi esse, Fujitsu? O Fujitsu é faixa preta de Fujitsu. Quer dizer, o dele sai correndo e o Fujitsu. Maravilha. Calazans, obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que no INPE, muitos colegas aí que também foram alunos da ETEP, nessa grande escola, e do ITA também, escolas importantíssimas, São José dos Campos, né? Um abraço a todos vocês aí. E espero ter trazido informações importantes. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Professor e vereador Calazans Camargo, uma aula de cidadania, principalmente, Shirley, sobre os grãos nobres do arroz. Verdade. Os mais belos são os que mais se curvam. É verdade. Dedução, né? A cultura japonesa, você vê que é muito baseada na gratidão, realmente. Muito obrigado, a gente é muito grato pela sua presença. Shirley, vamos embora? Vamos embora, Paulinho. Clique Jornal vai ficando por aqui. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia, audiência e amizade, pelo Clique também. A Rádio CT é uma rádio mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional de Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A presidência do Ivanil, o engenheiro Ivanil Elisiário. Aqui na mesa, minha colega Shirley Marciano, a apresentação do Paulo Silva e a trilha sonora do Eduardo Aparecido. Obrigado a todos vocês, grato pelo clique e até lá. Tchau! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.